Imagine que eu queira realizar essa divisão, 8 dividido pela raiz quadrada de 2. Como a raiz quadrada de 2 não tem um valor exato, você pode querer saber se existe alguma maneira de simplificar essa fração de forma que eu não precise realizar a divisão por um número que possui muitas casas decimais, no caso, uma divisão com uma aproximação dessa raiz. Antes de avançar no tema, eu queria dizer que toda vez que você tiver um número primo, a raiz quadrada desse número será sempre um número irracional. Então, você sempre vai se deparar com essa situação quando você tiver uma divisão pela raiz quadrada de um número primo. Para que vocês possam observar a relevância dessa aproximação, eu trouxe 3 situações com 3 aproximações diferentes da raiz quadrada de 2. E eu quero que vocês observem como o valor dessa divisão, no caso de 8 sobre raiz quadrada de 2, muda de acordo com a aproximação. Enquanto que, com uma casa decimal, o meu resultado seria 5,714, se eu tiver 3 casas decimais, eu terei 5,657. Observe também que se eu tiver 2 casas decimais, eu vou ter um valor diferente dos outros 2 que eu já falei. Ou seja, a aproximação que você utiliza afeta consideravelmente o resultado da sua divisão. Só que em algumas situações é interessante que você não substitua o valor da raiz quadrada de 2 por uma aproximação dele. Observe que com uma calculadora, no caso de uma calculadora de computador, que foi esse daqui, eu tenho muitas casas decimais e dependendo da potência da sua calculadora, você pode ter mais ou menos casas decimais realizando essa divisão. Então, esse vídeo vai mostrar como nós podemos retirar esse radical do denominador utilizando uma manipulação. Para que a gente possa fazer essa simplificação, eu quero trazer para vocês aqui uma lembrança sobre o seguinte. O número 1 pode ser escrito como 7 dividido por 7. Toda vez que eu pego um número que não é zero e divido por ele mesmo, eu tenho como resultado o número 1. E eu trouxe aqui algumas frações utilizando números de diferentes conjuntos. Números naturais, números racionais, números irracionais e números inteiros. Até mesmo números racionais negativos, por exemplo. E esse último caso, nós temos a raiz quadrada de 5 sobre a raiz quadrada de 5. Perceba que eu tenho um número irracional dividido por ele mesmo, que dá igual a 1. Então, nós iremos utilizar essa propriedade, que é uma propriedade dos números reais, para poder fazer a racionalização de denominadores. Nesse caso aqui, de 8 sobre raiz de 2, recapitulando, nós iremos encontrar uma fração equivalente que não possua radical no denominador. Tá bom? Olha só, 8 sobre raiz quadrada de 2 pode ser escrito como 8 sobre raiz quadrada de 2 vezes 1. Só que ao invés de escrever 1, eu vou escrever raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2, porque pela propriedade que nós vimos anteriormente, isso vai ser igual a 1. E aí, para prosseguir nessa simplificação, a gente lembra dessa propriedade aqui, ó, de radicais. A raiz quadrada de um número vezes a raiz quadrada de outro número será igual à raiz quadrada da multiplicação dos números que estão dentro da raiz. Como nesse caso os números são iguais, nesse caso eu vou ter raiz quadrada de 4, que possui um valor exato. A gente lembra que raiz quadrada de 4 é igual a 2. E vale lembrar que o numerador vai ser escrito da seguinte forma. Como 8 não está dentro de uma raiz, nós não podemos simplesmente escrever raiz quadrada de 16, por exemplo, que seria o resultado de 8 vezes 2. Nós preservamos o 8 fora da raiz e deixamos a multiplicação, né, 8 vezes raiz de 2, expressa dessa forma, que é a forma correta. Então, quando você substitui raiz quadrada de 4 por 2, nós temos essa fração, que é equivalente à primeira. Então, observe que nesse caso aqui em particular, nós podemos simplificar ainda mais, porque 8 sobre raiz quadrada de 2 é igual a 4. Então, esta fração é equivalente a 4 raiz de 2. Se você quiser, você pode até substituir a raiz quadrada de 2 por uma de suas aproximações e obter
valor sem esse valor expresso da raiz quadrada, né? Sem a expressão com raiz quadrada. Então, eu vou mostrar mais 3 exemplos para que a gente possa reforçar esse método chamado racionalização de denominador. Olha só, 1 sobre raiz quadrada de 3. Nesse caso, nós iremos multiplicar a fração por raiz de 3 sobre raiz de 3. Lembrando que quando eu falo raiz de 3, vocês entendem raiz quadrada de 3. Vamos fazer da mesma forma que fizemos com o primeiro exemplo. Vamos colocar o numerador como resultado dessa multiplicação, que seria 1 raiz de 3, mas o número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então, nós deixamos raiz quadrada de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3, pela propriedade, será a raiz quadrada deste número que está aqui dentro por esse número. Então, 3 vezes 3 dá 9. E então, essa multiplicação aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3, será igual a raiz quadrada de 9. Mais raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado é igual a 9. Então, 1 sobre raiz de 3, na verdade, é igual a raiz de 3 sobre 3. Essa fração, especificamente, é muito utilizada em matemática básica, especialmente em trigonometria, tá? Trouxe aqui um outro exemplo, como 5 sobre raiz quadrada de 3. E o que é que eu vou fazer para racionalizar esse denominador? Eu vou multiplicar a fração por raiz de 3 sobre raiz de 3. Dessa forma, como eu estou multiplicando por 1, eu não estou alterando a minha fração. E aí, ó, utilizando a propriedade ali novamente do denominador, no denominador, né, a propriedade de raízes, eu escrevo, como eu fiz aqui, raiz quadrada de 9. E no numerador, eu coloco 5 raiz de 3, porque como eu não tenho esse valor aqui numa raiz quadrada, eu não posso escrever raiz quadrada de 15, por exemplo. Então, eu deixo a multiplicação escrita assim. Eu não posso mexer mais do que isso, né, nessa situação aqui. Só que raiz quadrada de 9, como nós já vimos, é igual a 3. E, portanto, já que 5 não pode ser dividido por 3 e dar um valor inteiro, a gente deixa dessa maneira. 5 sobre raiz quadrada de 3, então, será 5 raiz de 3 sobre 3. E, por fim, eu trouxe um exemplo um pouco mais, assim, diferente, né? 25 sobre 2 raiz de 10. Observe que eu não tenho apenas a raiz quadrada aqui no denominador, né? Eu tenho um 2 aqui que está multiplicando a raiz. Então, o que é que vai mudar? Não vai mudar nada. Você poderia até multiplicar por 2, poderia escrever 2 raiz de 10 sobre 2 raiz de 10. Só que no final das contas, você vai chegar no mesmo resultado. Na verdade, você vai fazer mais operações. Então, é interessante que você utilize apenas raiz de 10, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Eu vou unir aqui pela propriedade essas duas raízes, que será igual a raiz de 100, né? Porque raiz de 10 vezes raiz de 10 é igual a raiz de 10 vezes 10. E nós sabemos que raiz quadrada de 100 é 10. E poderíamos até parar aqui, né? Escrever 25 raiz de 10 sobre 20. Mas é só lembrar que 25 sendo 5 vezes 5 e 10 sendo 2 vezes 5, a gente pode simplificar ainda mais, simplificando 5 do numerador com 5 do denominador. Ou seja, nós teremos 5 raiz de 10 sobre 4. Então, nós encontramos uma fração equivalente a essa primeira, que não possui radical no denominador. E esse é o processo de racionalização. Nós temos exemplos um pouco mais elaborados, mas que a gente precisaria de conceitos de trinômios e de quadrado de soma e quadrado da diferença, que será um tema para um próximo vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.